O avião tremeu violentamente, como se o céu de Portugal tivesse se revoltado contra a tranquilidade do voo. João acordou em pânico no assento 8A, o coração disparado, suor frio escorrendo pela testa, enquanto uma voz grave ecoava pelos alto-falantes: precisamos de um piloto de combate a bordo. Agora. No escuro da cabine, ele piscou, o passado de missões secretas sobre o Atlântico ressurgindo como um fantasma, e soube que sua vida pacata acabara de ser arrancada dos trilhos. João esfregou os olhos, o zumbido dos motores agora um rugido ameaçador em seus ouvidos. Ele era um homem de 35 anos, com cabelos castanhos desgrenhados e uma cicatriz fina na têmpora esquerda, lembrança de um pouso forçado em missões na África. Deixara a Força Aérea Portuguesa há 10 anos, buscando refúgio na arquitetura em Lisboa, onde projetava edifícios que sussurravam histórias de estabilidade. Mas ali, a bordo do voo da TAP de Lisboa para o Porto, o destino o chamava de volta. O assento 8A, na janela, fora sua escolha por ironia, o número 8, símbolo de infinito, e quando o ciclo sem fim de segredos que carregava como um fardo. Ele era gay, um fato que mantinha trancado como um cofre, especialmente após o escândalo que o forçara a sair do esquadrão, um beijo roubado com um colega, descoberto por um superior conservador, que o rotulara de fraqueza no céu. A cabine principal estava em caos controlado. Passageiros murmuravam, alguns choravam baixinho, enquanto comissários de bordo tentavam acalmar os ânimos com sorrisos forçados. João se levantou devagar, o corpo ainda rígido do sono interrompido, e apertou o cinto de segurança ao redor da cintura como se fosse um arnês de paraquedas. Ele avistou o capitão pela porta entreaberta da cabine, Miguel, um homem de porte atlético, 40 anos, com barba bem aparada e olhos castanhos que pareciam carregar o peso de céus tempestuosos. Miguel era o capitão do voo, conhecido na companhia por sua precisão impecável, mas naquele momento, sua voz pelo interfone traía uma urgência crua. Repito, se é um ex-piloto de combate aqui, por favor, identifique-se. Temos uma emergência técnica grave. João hesitou por um segundo eterno. Seu instinto de sobrevivência gritava para ficar quieto, ele não voava um caça há uma década, e sua identidade, outrora motivo de orgulho, agora era uma ferida aberta. Mas o tremor do avião intensificou-se, e um cheiro sutil de fumaça infiltrou-se no ar. Ele ergueu a mão, o coração martelando como os rotores de um F-16. Uma comissária, jovem e de olhos arregalados, aproximou-se correndo. Senhor. Você é. Sou eu, murmurou João, a voz rouca. João Mendes. Ex-piloto da FAP, Esquadrão 201. As palavras saíram como um confessionário, libertadoras e aterrorizantes. A comissária o guiou pela esla estreita, ignorando os olhares curiosos dos passageiros, uma família portuguesa com crianças inquietas, um grupo de turistas ingleses cochichando sobre terroristas. João sentiu o peso daqueles olhares, ecos de julgamentos passados, na base aérea de Monte Real, colegas que o evitavam após o rumor, família que fingia não saber de sua condição. Ele endireitou os ombros, focando no agora. O avião era um Airbus A320, familiar o suficiente, mas sem os controles afiados de um caça. Ao entrar na cabine, o ar estava carregado de tensão. Miguel virou-se bruscamente, o uniforme impecável contrastando com o suor na testa. Mendes. Você voa em combates reais. A pergunta era direta, sem rodeios, os olhos de Miguel perfurando os de João como lasers de aquisição de alvo. Havia algo ali, não só dúvida, mas uma faísca de reconhecimento mútuo, como se ambos soubessem o custo de voar alto em céus hostis. Sim, capitão. 14 missões sobre o Saara, 2 evacuações sob fogo inimigo. O que está acontecendo? João sentou-se no assento do copiloto, os dedos instintivamente traçando os switches, músculos da memória acordando como velhos amigos. Miguel exalou, aliviado mas tenso. Falha no sistema hidráulico principal. Perda de pressão nos flaps. Estamos a 30.000 pés, mas o pouso no porto vai ser um inferno se não estabilizarmos. O copiloto está desmaiado, choque anafilático de uma alergia. E há complicações. Ele pausou, olhando para o radar. 2 caças da Força Aérea estão nos escoltando. Eles acham que pode ser sabotagem. Alguém na rampa de embarque em Lisboa relatou um pacote suspeito. João engoliu em seco. Sabotagem. Em pleno céu português, onde o ar era suposto ser livre como o Tejo. Seus pensamentos voaram para o passado, a última missão, quando um traidor no esquadrão vendera coordenadas para rebeldes. Deixe-me ver os controles. Ele assumiu o manche secundário, sentindo o avião responder como uma extensão de seu corpo. Miguel observava, os ombros relaxando ligeiramente. Você é bom nisso, murmurou o capitão, uma nota de admiração na voz. Enquanto João ajustava os estabilizadores,
uma conversa sussurrada surgiu entre eles. Por que largou a Força Aérea? Perguntou Miguel, os olhos fixos no horizonte nuboso. João hesitou, o estigma do passado apertando como um cinto de segurança mal ajustado. Pessoal. Família. Usual. Ele não mencionou o beijo, a humilhação, o exílio autoimposto para uma vida de projetos em papel, longe dos céus que o definiam. Miguel assentiu, compreendendo mais do que dizia. Eu sei como é, meu irmão é, como você. Ele luta todo dia contra os olhares em nossa vila no Alentejo. A revelação caiu como uma rajada de vento sul. Miguel, o capitão estoico, com raízes em terras conservadoras, tinha um irmão gay. João sentiu uma ponte se formando, frágil mas real, entre dois homens moldados por céus impiedosos. Mas o momento foi interrompido por um bip agudo, o radar mostrava uma anomalia. Merda, praguejou Miguel. Alguém está interferindo no transponder. Isso não é falha técnica, é intencional. O avião mergulhou levemente, e João puxou o manche com precisão cirúrgica, nivelando o nariz. Adrenalina corria em suas veias, misturada a algo novo, a proximidade de Miguel, o cheiro sutil de sua colonia misturado ao ar reciclado da cabine. Eles trabalharam em sincronia, mãos roçando acidentalmente nos controlos, olhares se cruzando em silêncios carregados. Mantenha a altitude, ordenou João, a voz firme. Vou contatar os caças. Ele pegou o rádio, o código de emergência fluindo como água. Falcão líder, aqui é Fantasma 01. Confirma a interceptação. A resposta veio crepitante, Fantasma, positivo. Suspeita de hijack interno. Verifiquem passageiros. Hijack. No voo doméstico mais banal de Portugal. João olhou para Miguel, cujos olhos endureceram. Quem faria isso? Porquê? Mas no fundo, João sabia, ódios velhos, preconceitos enterrados, podiam explodir a qualquer altitude. Enquanto o avião estabilizava, João saiu brevemente da cabine para inspecionar a cabine principal. Os passageiros estavam calmos agora, graças às mentiras suaves da tripulação sobre a turbulência rotineira. Mas ele notou um homem no fundo, de meia-idade, suando profusamente, os olhos dardejando para a porta da cabine. Algo nele ecoava familiar, um rosto de anos atrás, um mecânico de Monte Real que fora demitido após acusações de roubo de peças. Poderia ser vingança. Contra o sistema, ou contra ele, o piloto fraco que testemunhara o incidente. De volta à cabine, João confidenciou a suspeita a Miguel. Aquele cara na fileira 22. Acho que o conheço. Miguel franziu a testa, o conflito interno visível, confiança versus protocolo. Não podemos acusar sem prova. Mas se for ele. A tensão entre eles cresceu, não só pela crise, mas por uma atração sutil, proibida, dois homens em um espaço confinado, compartilhando segredos que o mundo exterior condenaria. Miguel tocou o braço de João, um gesto breve mas elétrico. Obrigado por isso. Você salvou todos nós, pelo menos por enquanto. O avião começou a descer para o porto, as luzes da cidade ribeirinha brilhando como estrelas caídas no Douro. Mas o verdadeiro voo, o da alma, entre João e Miguel, mal havia decolado. Enquanto os flaps se estendiam com um gemido metálico, João sentiu o primeiro vislumbre de esperança. Talvez, entre turbulências, pudesse encontrar um pouso suave no coração de outro. A aterrissagem foi um balé de precisão e sorte. As rodas tocaram a pista do aeroporto Francisco Sá Carneiro com um guincho que ecoou como um grito de alívio coletivo. Os caças da Força Aérea circulavam acima, suas silhuetas esguias contra o céu crepuscular de outono português. Equipes de sol cercaram o avião antes mesmo de os motores pararem, luzes piscando como vagalumes em pânico. João e Miguel trocaram um olhar exausto, mas cúmplice, enquanto os passageiros aplaudiam, alheios à profundidade da crise. Na triagem inicial, o suspeito da fileira 22 foi isolado. Seu nome era António Ribeiro, ex-mecânico da base aérea, agora um homem amargurado por demissão injusta, ou assim alegava. Ele carregava um dispositivo rudimentar no bolso, um jammer de sinal que explicava a interferência no transponder. Não era para machucar ninguém, balbuciou ele para os investigadores, os olhos vermelhos de raiva contida. Só queria mostrar que o sistema é podre. Vocês, os pilotos de elite, sempre cobrem uns aos outros. Seus olhos se fixaram em João por um instante, carregados de um ódio antigo. Ribeiro fora o delator anônimo anos atrás, o que sussurrara sobre o beijo de João, alimentando o preconceito que o derrubara. João sentiu o estômago revirar. Não era sabotagem aleatória, era pessoal, um fantasma do armário que ele trancara. Miguel, ao seu lado na sala de interrogatório improvisada no terminal, percebeu a palidez no rosto do ex-piloto. Você o conhece mesmo, disse baixinho, quando os agentes os deixaram sozinhos por um momento. João assentiu,
a voz um sussurro rouco. Ele me destruiu uma vez. Por ser quem sou. As palavras pairaram no ar, pesadas como nuvens de tormenta. Miguel pausou, processando. Seu próprio segredo, o irmão gay, as noites em que defendera o caçula contra o pai tradicionalista do Alentejo, o tornava vulnerável. Eu entendo mais do que pensa, respondeu, a mão apertando levemente o ombro de João. O toque era profissional, mas o olhar era tudo menos. Horas se arrastaram em depoimentos e exames médicos. O copiloto acordou no hospital, o avião foi rebocado para inspeção. Os passageiros, liberados, espalhavam a história nas redes, herói anónimo salva-voo. João recusou os holofotes, preferindo a sombra de um café no terminal, onde o aroma de pastéis de nata misturava-se ao sal do mar próximo. Miguel se juntou a ele, 2 cafés fumegantes entre eles como uma trégua. Você voa como um deus, disse o capitão, um sorriso cansado curvando os lábios. Por que escondeu isso? João mexeu o açúcar, evitando os olhos castanhos que o desarmavam. Porque deuses caem, Miguel. E quando caem, o mundo ri. Especialmente se você ama do jeito errado. A confissão saiu crua, sem filtros. Ele contou tudo, o beijo na hangar escura, o relatório anónimo, a saída forçada da Força Aérea, a mudança para Lisboa onde, entre projetos de azulejos inspirados em fado, tentava reconstruir uma vida sem asas. Miguel ouviu em silêncio, o rosto uma máscara de empatia dolorida. Meu irmão, Carlos. Ele fugiu para Amsterdão por causa de coisas assim. Meu pai ainda reza para que ele se cure. Eu o defendo, mas no fundo, tenho medo de ser como ele. De admitir. A revelação os uniu como um vácuo de pressão em altitude. 2 homens, moldados por Portugal, terra de saudades e azulejos coloridos, mas também de tabus sussurrados em vilas de pedra, encontrando refúgio um no outro. O café esfriou enquanto conversavam, o terminal esvaziando ao redor. Venha ao Porto amanhã, propôs Miguel impulsivamente. Minha casa nas margens do Douro. Nada de voos, só vinho e conversa. João hesitou, o coração acelerado como um motor em decolagem. Era um risco, expor-se novamente, após anos de isolamento. Mas o sorriso de Miguel, genuíno e convidativo, era um farol no nevoeiro. No dia seguinte, o trem de Lisboa serpenteava pelas vinhas do Douro, folhas outonais em tons de rubi e ouro dançando ao vento. João chegara cedo, o coração um tambor de fado. A casa de Miguel era um solar modesto, paredes caiadas abraçando uma varanda com vista para o rio prateado. Carlos, o irmão, estava lá, um artista de 30 anos com cabelos longos e tatuagens de asas quebradas nos braços. Então você é o herói do céu, brincou ele, abraçando João como um velho amigo. A aceitação imediata desarmou as defesas de João, pela primeira vez em anos, ele riu de verdade, sem o peso do julgamento. Miguel observava da cozinha, preparando um cozido à portuguesa, o aroma de azeite e cominho preenchendo o ar. Havia uma dança sutil entre os 3, Carlos contando histórias de Amsterdão, das paradas orgulhosas onde bandeiras arco-íris tremulavam livres, João compartilhando esboços de edifícios que sonhava construir, inspirados em fortalezas aéreas, Miguel, o mais reservado, revelando fragmentos de sua vida, o casamento falhado com uma mulher da vila, mais por conveniência familiar do que paixão, e o vazio que o corroía desde então. Eu vou para escapar, confessou ele à noite, sob as estrelas do Douro, uma garrafa de vinho do Porto entre eles. João, embriagado não só pelo álcool mas pela proximidade, estendeu a mão. E se o escape for para baixo, para a terra? Para nós. O beijo veio como uma brisa do Atlântico, suave, hesitante, mas inevitável. Lábios se encontrando na varanda, o rio testemunhando em silêncio. Não havia urgência, só uma profundidade de sentimento acumulado, anos de solidão derretendo no toque. Carlos, discreto, retirou-se para dentro, deixando-os ao luar. Mas o idílio foi interrompido por uma ligação, Ribeiro, o sabotador, fora solto sob fiança. E ele jurara vingança, murmurando em interrogatório sobre acertar contas com o traidor gay do esquadrão. O medo rastejou de volta, frio como uma corrente de ar em altitude. João sentiu o pânico subir, memórias de ameaças veladas na base aérea ressurgindo. Ele sabe onde eu estou, disse a Miguel, a voz trêmula. O capitão o puxou para perto, o abraço firme como um mancha em turbulência. Não sozinho. Nós enfrentamos juntos. Mas no fundo, Miguel lutava com seus demonios, o pai, um viúvo devoto em Évora, que descobriria sobre o filho, protegendo um homem como João. A companhia aérea, com seus rumores de conduta inadequada. Dias se passaram em uma calmaria tensa. João ficou no solar, ajudando Carlos em um mural de azulejos que retratava céus libertos. Miguel voava turnos curtos, retornando à noite com histórias de passageiros excêntricos,
rindo para afastar as sombras. Mas o conflito borbulhava. Uma carta anônima chegou, com recortes de jornal sobre o escândalo de Monte Real, endereçada a Miguel. Cuidado com quem você abriga, capitão. Frutas podres estragam o cesto. Assinada por um pseudonimo, Vingador do Céu. Miguel confrontou João naquela noite, a carta amassada na mão. É verdade. Você traiu alguém. A acusação veio de um lugar de dúvida profunda, alimentada pelo preconceito internalizado de anos ouvindo o pai depreciar aqueles tipos. João recuou como se atingido, o peito apertado. Trair? Eu beijei um homem que amava, Miguel. E por isso, perdi tudo. Ribeiro me odiava porque eu representava o que ele temia em si mesmo, um segredo não dito. Lágrimas quentes traçaram seu rosto, a primeira vez que chorava na frente de alguém desde a saída da Força Aérea. O silêncio que se seguiu foi um abismo. Miguel, dilacerado entre lealdade e medo, saiu para o rio, deixando João sozinho com o eco da rejeição. Horas depois, Carlos encontrou o irmão na margem, a água negra refletindo sua angústia. Você o ama, não é? Então por que deixa o veneno do pai te envenenar? Miguel confessou tudo, o casamento forçado, a atração reprimida por homens em bases aéreas distantes, o pavor de ser deserdado, rotulado. Eu vou alto para não cair na lama da família. Carlos o abraçou, irmão a irmão. Cair é humano, Miguel. Amar é voar de verdade. Enquanto isso, João embalou uma mala, o coração em farrapos. Ele pegou o trem de volta a Lisboa ao amanhecer, o Douro desfocando pela janela como lágrimas não derramadas. Em casa, entre maquetes de prédios inacabados, ele se afundou em projetos, mas o vazio era palpável. Semanas viraram um mês, o outono dando lugar ao inverno chuvoso de Portugal. Notícias esporádicas chegavam via Carlos, Miguel mergulhar em voos longos, evitando o solar, mas carregando a carta como um talismã de dúvida. O ponto de virada veio em uma noite de tempestade. João, trabalhando até tarde em um estúdio no Chiado, recebeu uma batida na porta. Era Miguel, encharcado, os olhos selvagens como os de um caça em perseguição. Eu errei. Me perdoe. Ele entrara sem convite, as palavras jorrando como chuva. Contou da briga com o pai, uma visita explosiva a Évora, onde Miguel defendera João abertamente, gritando, ele é mais homem que você jamais foi, pai. Ele salvou vidas enquanto você pregava ódio. O velho, chocado, desmaiara, mas no hospital, murmurara um pedido de desculpas rouco, o primeiro rachadura em muralhas de décadas. João o puxou para dentro, o abraço molhado de chuva e alívio. Eu também errei, escondendo-me. Mas com você, quero voar aberto. Eles se beijaram novamente, agora com a urgência nascida da separação, mas ainda assim terna, focada no laço emocional que os unia. Não era paixão carnal, mas uma conexão profunda, tecida de vulnerabilidades compartilhadas, o medo de Ribeiro, o peso da família, o estigma que Portugal ainda sussurrava em cantos conservadores. Mas o conflito não acabara. Ribeiro, livre e furioso, planejava um golpe final, uma denúncia anônima à companhia aérea, alegando que João era instável devido a seu passado desviante, ameaçando a licença de Miguel por associação. A notícia chegou via e-mail oficial, uma sombra sobre o nascente romance. Eles vão nos separar, disse João, o pânico retornando. Miguel, porém, sorriu com determinação feroz. Não se for-nos juntos. Vamos lutar. Eles montaram uma defesa, testemunhos de Carlos, logs de voo provando a inocência de João na sabotagem, e uma carta aberta à imprensa portuguesa, do céu à terra, uma história de amor e coragem, assinada por ambos. Publicada no Público, explodiu como um clarão de sol após a chuva. Apoio veio em ondas, comunidades LGBTQ+ em Lisboa marchando com faixas de aviões arco-íris, veteranos da Força Aérea endossando João como herói esquecido, até o pai de Miguel enviando uma nota trêmula, orgulho, filho. Vó em alto. O alto trunfo veio no Tribunal de Apelação para Ribeiro. João confrontou o homem cara a cara, não com raiva, mas com empatia crua. Você me destruiu porque via em mim seu próprio medo. Mas o medo nos aprisiona, António. Solte-se. As palavras, e quando o fado de aceitação, abalaram Ribeiro, ele confessou o delato anónimo de anos atrás, chorando pela primeira vez. A juíza, tocada, reduziu a sentença a serviço comunitário em centros de apoio a minorias. Com a poeira assentando, João e Miguel reconstruíram. João aceitou um projeto no Porto, um memorial aéreo às margens do Douro, com torres inspiradas em asas. Miguel, promovido a instrutor, voava menos, vivendo mais. Casaram-se em uma cerimônia simples em Sintra, sob penhascos onde o mar cantava liberdade, com Carlos como padrinho e até o pai de Miguel,
frágil mas presente, erguendo uma taça. As asas que nos levam para casa, brindou ele, olhos úmidos. Anos depois, em um voo rotina para Faro, João, agora consultor de aviação, sentou-se no 8A novamente, dormindo pacificamente. Miguel, no cockpit, sorriu pelo espelho retrovisor. O passado era uma pista deixada para trás, o futuro, um céu infinito, juntos.